Olá a todos, queridos cursistas, sejam bem-vindos a este vídeo da nossa segunda semana de trabalho. Bom, o título da nossa segunda semana de trabalho é Desenvolver e Aprimorar o Pensamento Científico. E os objetivos que nós temos é compreender as diferenças, assim como os pontos em comum, entre ensinar o pensamento científico no ensino fundamental e ensinar o pensamento científico no ensino médio. Na nossa primeira semana de trabalho, nós discutimos vários aspectos e encerramos nossas transmissões, nossos vídeos, falando sobre um dos pontos mais importantes, que é a respeito das missões, né, das atribuições que nós temos em relação ao professor de Ciências Naturais e Biologia. Nós chegamos a um ponto que o professor de biologia e de ciências naturais, ele irá atuar, no caso de vocês, como um mediador do conhecimento científico. Essa visão de que o professor é um mediador do conhecimento científico é muito importante da gente analisar e pensar profundamente, porque a partir dessa visão nós iremos organizar todo o nosso trabalho docente, todo o nosso trabalho pedagógico, para que a gente possa apresentar de fato para os alunos o pensamento científico, que é uma das atribuições do ensino. Eu deixo aqui como questões norteadoras dessa segunda semana de trabalho os seguintes pontos. Como construir o conhecimento científico em sala de aula? Qual é a relação entre as ideias informais dos estudantes e as ideias científicas? Como aproveitar a curiosidade natural dos alunos para estabelecer as bases do pensamento científico? Bom, o objetivo é que a gente consiga responder essas perguntas ao final da nossa semana de trabalho, mas muito provavelmente essas questões se permanecerão abertas durante todo o processo de formação profissional do docente, que a gente já viu que não se encerra com a graduação, não se encerra com essa semana de trabalho, não se encerra com essa disciplina. É um processo contínuo que ocorre ao longo da formação prática do professor, ao longo da sua atuação como docente diretamente na sala de aula e com as vivências que ele vai tendo e também com os cursos, com o aprimoramento que ele vai buscando ter ao longo da sua profissão. Mas vamos usar essas questões como norteadoras, mesmo porque elas estão diretamente relacionadas às nossas atividades avaliativas dessa semana. Vamos lá. Nós temos dois textos importantes dessa semana de trabalho, um deles é de Driver e Colaboradores de 99. Esse texto é muito interessante, é muito importante que vocês leiam. Eu vou trazer alguns pontos que são colocados por esses pesquisadores em ensino de ciências nessa aula de hoje, assim como outras ideias também colocadas por outros autores. Mas Driver e colaboradores colocam o aprendizado e a perspectiva construtivista como um norteador do seu trabalho, do seu texto. Bom, para a gente compreender um pouco sobre do que se trata a perspectiva construtivista, enquanto a gente está falando de aprender, nós temos que colocar dois pontos bem claros para a gente, que é o ponto do cotidiano da vida do estudante, que é o dia a dia, é o contato que todo mundo, não só o estudante, mas nós também, todas as pessoas do mundo, têm com os fenômenos naturais. Quando a gente observa o mundo ao nosso redor e o nosso próprio corpo, nós acabamos nos fazendo várias perguntas, várias questões são misteriosas para nós. E a gente precisa de uma explicação, isso é natural do ser humano, nós temos curiosidade, nós queremos aprender. E ao longo da nossa vida nós desenvolvemos uma série de teorias pessoais sobre esses fenômenos naturais que ocorrem no nosso organismo, em outras formas de vida e na natureza de um modo em geral. Nós interagimos com a natureza e é por causa disso que nós somos capazes de traçar essas teorias para explicar esses fenômenos que nós entramos em contato cotidianamente. Isso que a gente está falando é de um aprendizado, é de um conhecimento que a gente traz a respeito do cotidiano da vida do estudante. Vamos sempre focar aqui, considerando que você está dando aula de biologia, de ciências naturais para um estudante do ensino básico.
O outro ponto para a gente compreender essa discussão é o ambiente da sala de aula. O ambiente da sala de aula ele é diferente, porque ele vai trazer concepções que, às vezes, na maioria das vezes, nós, enquanto estudantes, ainda não tivemos essa noção, essa percepção sobre os fenômenos naturais, certo? Então, você tem lá uma visão, a folha é verde porque todas as folhas são verdes, eu acho que verde é uma cor bonita e deve fazer algum sentido as plantas serem verdes. Alguma teoria proposta por você. Na sala de aula, o professor vai apresentar uma outra concepção que vai explicar por que as folhas são verdes, por que o céu é azul, por que eu sinto fome, por que algumas coisas matam minha fome mais rápido, por que outras coisas demoram mais a serem digeridas pelo nosso organismo, enfim, diversas questões que a gente pode colocar no dia a dia, no nosso cotidiano, também podem ser colocadas na sala de aula. No entanto, na sala de aula, o professor de biologia, ele tem a missão de construir o conhecimento científico nos alunos, né? Os alunos precisam aprender a construir esse conhecimento científico, né? O conhecimento científico ele não pode ser transmitido pelo professor para o aluno, porque, de acordo com a teoria construtivista a respeito do aprendizado, o aprendizado é uma construção, não uma transmissão. Então, não adianta você chegar na sala de aula e falar para o seu aluno determinado saber científico, e imaginar que só porque você falou para ele que as coisas são assim, dentro do ponto de vista científico, que ele vai compreender aquilo, que ele vai aprender aquilo. É preciso ir além. É preciso fazer algo a mais que o próprio estudante vá construir dentro dele esse conhecimento, esse saber científico. E esse processo ele vai ocorrer dentro do estudante. É por isso que a gente volta naquela ideia da nossa primeira semana de trabalho que o professor de ciências ele é um mediador do conhecimento científico. Bom, dentro da teoria construtivista, tem várias formas da gente trabalhar construtivamente essa forma de ensinar o pensamento científico. Eu destaco aqui essas teorias informais e novas ideias que a gente vai trabalhar mais a fundo nas próximas videoaulas. Mas tem outras formas de a gente fazer isso. Uma delas é a aculturação dos discursos científicos. É você, enquanto professor de ciências de biologia, apresentar esses discursos para os seus alunos, de modo que eles vão se aculturando desse conhecimento, eles vão conhecendo os processos, como que isso foi formado, qual que é o processo histórico para se chegar naquele conhecimento intelectual. Essa é uma forma. Outra forma é você utilizar o aprendizado através das práticas científicas. Nesse método, que é construtivista também, você vai estimular seus estudantes e vai colocá-los em prática para poder conhecer os métodos científicos. Dessa forma, você vai familiarizar os seus alunos para conhecer qual que é o método científico, certo? É uma forma de aculturar também, mas também tem uma pegada de que o aluno vai colocar a mão na massa para poder fazer determinadas atividades práticas que vão levá-lo a conhecer algumas teorias científicas, ok? O que eu destaco aqui é as teorias informais e as novas ideias que passam pelo processo de reorganização. Na perspectiva construtivista, é muito importante que você considere os conhecimentos prévios dos alunos, ok? Então, o conhecimento prévio do aluno seria justamente essas teorias que a gente desenvolve, teorias informais para poder explicar os fenômenos naturais. E as ideias novas são justamente as explicações ou as ideias ou a forma de pensar da ciência sobre determinado assunto, certo? O aluno, ele tem já isso dentro dele, já tem as suas concepções, e você apresenta concepções diferentes. Durante esse processo ocorre um mecanismo de reorganização de ideias que, de fato, vai ajudar os estudantes a aprenderem essa nova forma de pensar.